Eis-me aqui para cumprir a vossa vontade. Foi com este canto que nós iniciamos a procissão de entrada da missa. E muito bem escolhido, porque nós estamos no mês dedicado às vocações. E vocação que é o chamado de Deus. O chamado de Deus a todos nós é o chamado à santidade. Depois, de modo específico, ao sacerdócio, ou a vida consagrada, ou a vida matrimonial. O fato é que somos todos chamados. A parábola que Jesus nos conta hoje é conhecida como a do administrador infiel, que resumidamente, conforme acabamos de ouvir, um administrador foi denunciado pelo fato de estar se corrompendo, ou estar usando mal dos bens do seu senhor. E ele, sabendo que iria ser mandado embora, ele então começa a usar de algum artifício, de alguma esperteza, com os devedores de seu senhor, que ele conhecia muito bem, que passariam agora a dever um favor a ele. E foi então dessa forma, diminuindo a quantidade das dívidas, para que esses devedores passassem a ter uma certa obrigação com ele, e quando ele fosse mandado embora, ele então tivesse um lugar para ir. É claro que o Senhor louva aquele administrador, não a sua injustiça, mas louva a sua sagacidade, a sua astúcia, ou a sua esperteza, para que não tivesse que ficar na rua quando fosse demitido. E Jesus compara isso dizendo que assim como os filhos das trevas são astutos nos seus negócios, por coisas temporais, nós também devemos ser astutos e prudentes no negócio mais importante, que é a salvação da nossa alma. Mas vejamos 3 pontos aí de meditação nesta parábola. Primeiro, havia um administrador. Esse senhor aí pode ser comparado ao próprio Deus. E o administrador é cada um de nós. Nós somos administradores dos bens de Deus. Os bens que Deus nos deu. Ele nos deu um corpo, com todos os seus sentidos. Nos deu uma alma imortal, com a capacidade de conhecer, de buscar e conhecer a verdade, e abraçar essa verdade. Nos deu também uma vontade livre, capaz de escolher as coisas. Então somos livres nas nossas escolhas. Nos deu também, humanamente falando, um coração para amar, para se doar, para se entregar. Deu talentos para nós, deu dons, nos deu tempo. Tudo isso com uma finalidade, porque Deus nos ama e nos chama à comunhão com Ele. Não só aqui na terra, mas para termos a comunhão plena lá no céu. Como dizia Santo Inácio de Loyola, todas as criaturas foram dadas ao homem como meios para que ele use para a salvação da sua alma, para alcançar o fim último. De modo que ele deve usar, tanto quanto elas levam para o fim último, e deve se afastar delas, tanto quanto elas afastam do fim último. Somos, pois, administradores. E a pergunta que nós devemos fazer hoje: como estamos administrando os bens que Deus nos deu? Como administramos, por exemplo, o nosso tempo? Nós achamos que temos tanto tempo, e às vezes dizemos que não temos tempo algum. Como estamos administrando o tempo que Deus nos deu? Quantas vezes se fica, por exemplo, perdendo tempo com tantas bobagens? Às vezes até altas horas da noite ou da madrugada, jogando no celular, com conversas fúteis, com curiosidades vãs. Quantas vezes a gente vê pessoas
até 2, 3, 4 horas da manhã, perdendo tempo. E muitas vezes mergulhando no próprio pecado. Meu Deus. No dia seguinte tem que acordar cedo, não consegue. Aí vai o dia inteiro, aquela coisa terrível. E fica doente, passa mal, não faz direito, não produz. Foi para isso que Deus deu o tempo. Muitas vezes usa o tempo para fuxicos, maldades, para articular coisas ofensivas a Deus e ao próximo, ou para uma autoexaltação. Como estamos utilizando o tempo? Deus vai nos pedir contas do nosso tempo. E é tão importante isso que a própria Bíblia fala do tempo. Há tempo para cada coisa. E como utilizamos? Como utilizamos todos esses dons de Deus, que Deus nos deu? Uma coisa muito importante e necessária é nós termos disciplina. E é algo muito difícil hoje, na sociedade moderna, nessa confusão grande que nós vivemos, em que as pessoas são movidas mais pelo impulso do momento, é manter a disciplina. A gente vê no seminário como o primeiro ano é difícil para o seminarista, porque não está acostumado com os horários, não está acostumado com o que tem que fazer na hora certa. Difícil. Nós somos assim, dados ao léu. As pessoas têm muita pressa de respostas imediatas, muitas vezes impensadas, porque o tempo urge, mas o tempo se perde. Quando a gente vai pregar retiros, por exemplo, como é difícil fazer o povo ter silêncio. Como é difícil. As pessoas não conseguem o silêncio exterior, não conseguem, porque não conseguem se ordenar. O próprio exercício de Santo Inácio mostra bem claro isso, logo no início. É um exercício para que a pessoa se ordene interiormente, ordene a sua vida em vista do fim último. E quantas vezes a vida está tão desordenada, tão descuidada. Qual é o fim? Quais são os meios? Como estou ordenando tudo em busca do fim? Deus ou eu? As pessoas não conseguem. Uma vez preguei um retiro de silêncio para jovens, e uma hora lá, pedi silêncio, etc. Sumiu um rapazinho. Meu Deus do céu, onde é que está esse menino? Como é que eu vou prestar contas à mãe dele? Onde é que ele está aí? Corri para um lado e para o outro, andando lá no jardim, tinha umas árvores, olhei para o alto, estava lá em cima da árvore, procurando sinal de celular para jogar. Falei, meu Deus do céu, o que eu trouxe aqui? Mas é assim, desce menino, padre, desculpa, desce logo, vá para o seu lugar. Então a sociedade é muito confusa, as pessoas não têm disciplina nas coisas. Então precisa ter disciplina para ordenar a própria vida. Dizia Santo Agostinho, guarda a ordem e a ordem te guardará. Então busque ter um horário para acordar, oração da manhã, então fazer seu lanche, seu café, depois seu trabalho, se for para estudar, se for para sair, mas procure ter essa disciplina. É difícil, porque o mundo é muito confuso, mas é preciso que haja essa disciplina. Na direção espiritual, uma das primeiras orientações que os autores dão é que toda pessoa deve ter um regulamento de vida. Toda pessoa. Um regulamento de vida. O que é que eu faço durante o dia? É lógico, não é algo que engesse, mas eu tenho que ter uma ordem, senão eu me perco. Chegar à noite, vai se preparar para descansar. É lógico que uma vez ou outra pode ser que extrapole por uma necessidade mais grave, mas isso faz mal. Faz mal também para a alma. Essa é falta de disciplina. Procure ordenar a sua vida, administrando bem o que Deus deu e usando para o bem, não para a maldade, por favor. Um segundo ponto da nossa reflexão está no uso das riquezas ou dos bens que Deus nos dá. Como eu estou usando?
E aqui vai uma coisa muito clara, e Jesus deixa bem evidente lá na conclusão da parábola: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando precisardes, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Nosso Senhor estava falando especificamente do amor ao próximo e da caridade para com o próximo. A nossa fé é uma fé que vai a Deus, vem de Deus, vai a Deus e vem de Deus. É vertical. Mas a cruz, ela é vertical e é horizontal também. O vertical chama-se estipes, o horizontal chama-se patíbulo. É o amor de nosso Senhor que vem a nós, mas Ele quer que se espalhe. É Ele mesmo quem diz: eu vim trazer fogo à terra, e o que eu quero é que ele arda. E o homem é um ser social, como Deus fez, e todo o nosso amor deve se espalhar, e vai se espalhar concretamente. São João Evangelista, nas suas 3 epístolas, mostra isso de modo muito claro: a necessidade que nós temos de concretamente amar o nosso irmão. Não é dizer que ama, mas ter atitudes concretas de amor. E é nesse sentido que nós seremos julgados. A nossa fé não é uma fé intimista apenas, ou individualista, eu e Deus e pronto. Mas é eu e Deus, e eu tenho que espalhar esse amor de Deus. É um dever que nos dá o próprio Jesus Cristo. E Ele nos ensina que quando for nos julgar, Ele vai dizer isto: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, preso ou doente e fostes me visitar. Está lá. E aí que nós vamos ser julgados por essas atitudes, que esse amor de Deus deve também ir ao próximo por causa de Deus. Quando eu olho o irmão, olho Jesus. Mas também eu sou instrumento do amor de Deus para com ele. Não só eu devo ver nele Jesus, mas devo ser a presença de Jesus na vida dele, pelo meu modo de agir, de fazer as coisas, de falar. E não só do ponto de vista material, dando o pão que alimenta o corpo, mas dando também o pão que alimenta a alma. Como nós vemos lá no próprio catecismo, nos coloca lá as obras de misericórdia temporais e espirituais. As temporais: dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os presos, encarcerados, visitar os doentes, espirituais, corporais, enterrar os mortos, espirituais, dar bom conselho, sofrer com paciência as faltas do próximo, rezar pelos vivos e defuntos, corrigir os que erram, de modo que eu tenho que concretamente ser essa presença de Cristo na vida da pessoa, mostrando que Cristo, nosso Senhor, ama, e olhar nele o próprio Jesus. Importante isso. E uma das dificuldades que nós temos, uma das obras espirituais, é saber suportar com paciência os defeitos do próximo. Deus nos suporta. Deus nos suporta. Jesus teve uma hora que ficou irado e disse: até quando eu vou suportar vocês? Até quando? Mas ele suportou até a cruz. Depois o resto é consequência, porque Deus nos ama. Então nós também, uns com os outros, devemos ter essa paciência mútua. Isso é uma obra de misericórdia, é uma obra de amor para com o próximo. Ou seja, ter amigos com as riquezas da iniquidade é nesse sentido. O que eu tenho e tenho a mais não é meu, é de quem precisa. Então eu tenho que ajudar. É um dever meu.
É uma obrigação minha. E eu vou ser julgado nesse sentido. Um terceiro ponto da nossa reflexão diz respeito à fidelidade e confiança. Temos que ser fiéis nas coisas pequenas, para também podermos ser fiéis nas coisas grandes. Às vezes a gente dá pouca importância às coisas pequenas. É preciso ser fiel. Se você prometeu, cumpra. Se você fez o mal, repare. Se prejudicou alguém, vá lá e repare. Seja fiel, mesmo nas coisas pequenas, para você ser fiel nas coisas grandes. Às vezes a gente vai deixando as coisas pequenas passarem, como alguém que está fazendo dieta. Vou lá, só hoje, só um pouquinho. Ele começa a viver uma fantasia, só um pouquinho. No dia seguinte, vai na balança, aí vê a realidade, fantasia e realidade. Nós temos muita a tendência de vivermos fantasias. Santa Teresa já dizia que a imaginação é a louca da casa. E a gente vive de fantasias. Só que fantasia não é realidade. Então o mundo hoje é construído em cima de fantasias. As pessoas imaginam um jeito de viver, muitas vezes levados pelo impulso do momento, ou por vícios, quaisquer que sejam, e vivem essa fantasia. Só que a realidade, ela é concreta, a fantasia é abstrata. Você saiu do trabalho, está lá com seus amigos, estou bebendo, estou conversando, assistindo o jogo, naquela coisa ali do momento, esqueço que tem uma mulher em casa esperando, que tem filho doente, que tem coisas para fazer, vive uma fantasia. Só que a tua realidade é lá a tua casa, com as necessidades que tem, não a fantasia de fora. Não a fantasia, o canto da sereia, que muitas vezes te atrai. Isso é fantasia. Vive a tua realidade, é essa, fruto da tua escolha. Isso é real. Estou todo estressada hoje, vou sair às compras. E vai embora, vai lá no shopping, compra uma coisa, compra outra. Ah, que promoção, bem que eu estava precisando disso. Precisando nada, olha, e volta todo feliz, ou toda feliz, né? Já relaxou, né, o estresse, né? Fantasia. Aí quando chega a fatura do cartão de crédito, realidade. Então às vezes a gente vive muito disso. Um casal de jovens está lá namorando, aquela coisa, né, está ali aquele glamour, e depois começam a cometer coisas impuras, e vem lá e os hormônios à flor da pele, esquecem da vida, vivem da fantasia do momento. Depois cai no pecado, no dia seguinte vem a realidade. Fantasia, realidade. Vou dizer uma coisa para vocês. Deus sempre perdoa, basta se arrepender. A sociedade nem sempre perdoa. Agora, a realidade das coisas nunca perdoa. Nunca. Você vai ter que arcar com todas as consequências reais de todos os atos que você fizer. Só o milagre de Deus, aí é querer demais, né? Deus pode fazer, e faz. O seu amor é infinito, mas não queira isso dele toda hora. Então viva a realidade das coisas e pare de viver nas nuvens. Seja fiel nas pequenas coisas, seja sincero nas pequenas coisas, seja verdadeiro nas pequenas coisas. Cumpra as suas pequenas obrigações no dia a dia. Guarde a sua palavra bem. Valorize o que você fala. Valorize. Isso é que é real. Não fique falando mentiras para que os outros vejam que você não é. Isso é real. Seja realista com você mesmo. Isso é duro para nós, porque todos nós temos essa tendência de vivermos uma vida fantasiosa. Todos nós. É a famosa máscara que muitas vezes se quebra diante dos nossos pecados quando nós caímos. E quantas vezes nós não nos perdoamos porque tínhamos uma imagem falsa a nosso respeito. Então a fidelidade
nas pequenas coisas vai nos levar à fidelidade nas grandes. A vitória nas pequenas coisas vai nos levar a grandes vitórias, quando as coisas apertarem e forem incomensuráveis. É esta fidelidade e confiança que essa parábola nos ensina. Agora, confiança em Deus e fiel àquilo que prometemos. Fidelidade é algo tão banal hoje, tão banal. Faz o casamento, celebra, assiste o casamento, está lá o casal, promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Tal. Depois que o tempo passa, eu não te aguento mais, não te aguento. Não tem mais tempo de conversar com o outro, não aguenta nem ouvir mais o outro. As pessoas não se conversam mais, não tem mais esse cuidado de estarem atentos à necessidade do outro, cada um por si. As famílias não se reúnem mais. Hoje, vindo de Aparecida, parei na estrada para almoçar, fiquei admirado de uma família lá grande, né? A mãe, acho que devia ser mãe e pai, com os filhos todos aí em volta de uma mesa. Falei, que lindo. Aí sentei perto. Aí quando eu fui ver, cada filho estava com o celular na frente, em pé, assistindo o vídeo, e os pais lá, sem fazer nada. Aí é assim. O diálogo, onde está? Não há mais diálogo. Então, paciência. Paciência com o seu marido. Mas está falando, padre, isso a enésima vez. Escuta. Paciência com o marido que você escolheu. Colocou na sacola, agora leva até o fim da vida, ora bolas. Eu estava lá cheio de frufru na hora do casamento. Te amo, eu te adoro. E agora é diferente? Por favor. Gastou tanto na festa para agora querer colocar no caixão antes da hora? Por favor. Mas eu não aguento mais a minha mulher, todo dia a mesma coisa, ela não se ajeita, não se arruma, e está tudo de qualquer forma. Tá bom, mulher, melhora a tua fachada, mas homem, por favor, tenha paciência. Essa falta de fidelidade àquilo que nós prometemos, isso em todos os campos, no sacerdócio, meu Deus do céu, como está difícil. A gente vai enfrentando crises e crises no meio do clero, fruto dessa sociedade meio, como dizem alguns autores, líquida, em que as pessoas não têm forma, ou estão cada uma de acordo com aquilo que dá no momento. Nós, católicos, temos que mostrar a nossa fidelidade ao nosso Senhor, a nossa firmeza, a nossa fé, nossa confiança de que Ele não faltará à graça e sempre vai nos dar. Então procuremos confiar nele, procuremos ter vida espiritual, vida de oração, vida de sacramentos, com fidelidade ao nosso Senhor, sabendo que Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Ele não vai deixar de dar a graça se nós pedimos, mas vamos fazer a nossa parte, para que um dia Ele possa nos acolher nos tabernáculos eternos. Pensem na hora da morte. Você vai estar sozinho ali, sozinho, você, Jesus, e atrás de você o diabo, colocando lá seus toques para te levar para o inferno. É assim na hora da morte. Se foi devoto de Nossa Senhora, ela vem. São Miguel, são santos amigos que nós granjeamos aqui na terra. Pense na hora da sua morte. Se você morresse agora, saindo ali da igreja, como você compareceria diante do tribunal de Deus? Agora. Porque Deus não garante o amanhã. Então vamos mudar realmente de vida, ter uma vida mais santa, mais correta, lutar, não abusar da graça e confiar. E Deus nosso Senhor quer a salvação de todos, não quer que ninguém se perca, e ninguém se perde por culpa de Deus, só se perde por culpa própria. Então pensamos na Santíssima Virgem Maria, que interceda por nós, para que sejamos sempre administradores fiéis de todos os bens que Deus nos concedeu e ainda irá nos conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.